Draca, Liana e Lia Messi contra Logan Paul, Paul Pogba derrubou o Manchester United. O clube caiu no fundo do poço, tão baixo na tabela do torneio, os diabos nunca estiveram antes. Ancelotti está fora. Ficou conhecido o porquê e como o italiano deixará o Real Madrid. A transferência de Salah está chegando ao fim, assim como o ataque do Chelsea. Jogadores do Barcelona estão na mira dos pensionistas. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, esta é a Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até o momento. A propósito, não nos vemos há algum tempo. Vamos comemorar nosso retorno com 5.000 curtidas. Eu sei, para vocês isso é nada, mas com certeza nos veremos amanhã. E claro, desejo a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Carlo Ancelotti também não se conteve e enviou o árbitro principal para encontrar Sassuolo. O tema principal do futebol nos últimos dias foram as palavras ditas pelo meio-campista do Real Madrid, Jude Bellingham. Ele se expressou de forma inadequada para o juiz principal, recebendo assim um cartão vermelho. Após o jogo, os comentaristas destacaram mais 2 episódios notáveis, um novamente com a participação de Bellingham e o segundo com o respeitado Carlo Ancelotti. Além disso, apesar de Jude ter pedido para o juiz descartar isso, se usarmos uma expressão mais suave, ele também chamou o juiz de pedaço de merda. No canal do Telegram, há um clipe em que é claramente visível Bellingham pronunciando essa frase em inglês. O link para isso pode ser encontrado na descrição e no comentário fixado. Mas quem pode se surpreender com essas palavras? Mas quem de fato se surpreenderia com tais palavras impulsivas de Bellingham? É como se surpreender com as queixas de Vinícius sobre o fanatismo dos fãs do seu adversário. Esperava-se algo diferente dele? Mas quando Carlo Ancelotti, esse mestre da impossibilidade, que com um simples levantar de sobrancelhas pode decidir os resultados de uma disputa, também não te segura, isso tem um impacto ainda maior. Lembro que naquela partida, houve 3 episódios controversos com pênaltis não marcados a favor do Real Madrid. Pela terceira vez, o treinador não se conteve e reagiu emocionalmente à decisão do árbitro. Após os protestos do italiano, o juiz se aproximou dele e mostrou um cartão amarelo, dizendo: "Você deve falar comigo com respeito." Assim que o juiz se afastou, Ancelotti sentou-se no banco de reservas e disse: "Sim, que se dane." David Ancelotti pediu ao pai que se acalmasse para não ter o mesmo destino de Jude Bellingham. E imagine quais foram as xingações dos jogadores do Real Madrid sobre o juiz já no vestiário. Dito isso, o comitê disciplinar pode revisar esse incidente e multar o treinador italiano a posteriori. O árbitro registrou a declaração final de Ancelotti na súmula. Se considerado comportamento antidesportivo, o técnico italiano pode enfrentar desqualificação. Chelsea mirou imediatamente em 2 jogadores-chave do Barcelona. Como se sabe, os londrinos não pretendem parar sua máquina de transferências, apesar de quase terem completado o elenco. Precisam continuar comprando jogadores para depois terem quem emprestar ao Milan. Agora, os ingleses tentarão a sorte no mercado catalão. Como eu já disse, eles planejam tirar 2 jogadores da base do Barça, cujo valor dos transfers pode ultrapassar a marca de 200 milhões de euros. Segundo o portal KDNSR, o primeiro deles é Marc Cassado. Em janeiro, a administração azul negociou com os representantes do meio-campista espanhol para sua transferência, mas não se concretizou naquele momento. Por quê? Não está claro. Entretanto, o Chelsea continua interessado em Cassado e, de acordo com relatos, tentará contratá-lo novamente no verão. O Barcelona deseja manter Colomazzi, formado em suas fileiras, mesmo ele sendo um dos principais nomes sob o comando de Hansi Flick. Portanto, não pode haver discussão sobre sua venda pelo valor de mercado de 30 milhões. Ao mesmo tempo, seu contrato possui uma opção de compra, que, se ativada, o Barcelona não pode fazer nada para impedir a transferência de Casada para o Chelsea. Ela é de 100 milhões de euros e, vendo como o Chelsea gasta dinheiro descuidadamente, não é difícil imaginar que eles vão ativar essa opção. O segundo jogador, segundo a publicação Sport, é Jules Koundé. Eles planejam oferecer os mesmos 100 milhões de euros por ele. Só que nem o jogador nem o clube querem essa transferência. O Chelsea tentará seduzir o defensor com uma oferta financeira superior, mas até o momento não há motivos para crer que o francês mudará de clube. É uma coisa quando estamos falando do jovem Marco Cassado, cujo contrato tem um salário relativamente baixo. A ele, você pode aliciar com dinheiro, e é uma situação completamente diferente quando estamos falando de Koundé, a quem a administração do Barça não ofendeu com o salário. E o Chelsea terá que realmente abrir a carteira para fazer o jogador pensar sobre a transferência. A situação com o atacante central no Arsenal é tão difícil que até Mikel Arteta está considerando Zinchenko para esta posição.
Sim, não houve confusão e transmiti tudo corretamente. De fato, o treinador dos Gunners está pensando em colocar o meio-campista ucraniano, que há muitos anos joga na defesa esquerda, na posição número 9. Na verdade, a culpa é do Newcastle, que aparentemente não queria liberar seu melhor jogador por um preço favorável. No final, a janela de transferências passou e os Gunners não só não compraram IS, como eles não assinaram com nenhum atacante. O Arsenal enfrenta um momento crucial da temporada com problemas no setor ofensivo, uma situação lamentável. Gabriel Jesus mal se recuperou de uma lesão no ligamento cruzado e Kai Havertz rompeu o ligamento do tornozelo. Ambos estarão fora até o final da temporada. Bukayo Saka também tem problemas nos ligamentos e músculos da coxa e joelho. Ele está hospitalizado há cerca de 2 meses. Martinelli recentemente também sofreu uma lesão muscular na coxa e estará indisponível por 1 mês. No final, não sobrou nenhum atacante na equipe, nem um ala esquerdo, e o único que está marcando gols é um defensor que nem é um jogador titular. Nessa situação, mover Zinchenko para a posição de ataque não parece mais tão absurdo. Você faz o que pode em uma situação crítica. Segundo a publicação de Londres, este é o plano atual. Leandro Trossard seguirá como o principal centroavante, mas o belga não conseguirá atuar em todos os minutos nos próximos 3 meses. Por isso, Arteta quer fazer de Zinchenko seu principal substituto, que começou sua carreira precisamente como atacante. A equipe técnica também pensou em mover Declan Rice para o ataque, mas os ingleses consideraram muito importante o papel dele na defesa e decidiram que não valia a pena movê-lo. Esses eventos devem servir de lição para a diretoria do Arsenal. Se a equipe quer lutar em todas as frentes, será necessário reforçar o elenco novamente? Infelizmente, as lesões no futebol são uma constante e até aumentam à medida que a temporada avança. É de conhecimento geral que Florian Wirtz será um dos jogadores mais cobiçados na próxima janela de transferências. A liderança do Bayern quer mantê-lo, mas conseguirá? Ainda assim, o Bayern, apesar de uma excelente temporada passada, não chega ao nível do Grande, uma forte equipe dos últimos anos com uma abordagem moderna. Mas por quanto tempo a luta deles vai durar? Apesar de admirarmos o projeto de Xabi Alonso, inevitavelmente todas as belas histórias terminam. Pessoalmente, não gostaria que isso acontecesse, mas é o que a prática mostra. Lembro-me da sensação de Leicester e da queda subsequente. E por trás do Bayern estão proprietários ainda mais modestos que o clube inglês. No final, a equipe será abandonada pelos mesmos arquitetos do sucesso que a levaram a resultados incríveis na última temporada. Assim como o Leicester, apesar do título, vários jogadores escolheram projetos mais sólidos. Riot Morse se mudou para Manchester, N'Gola, Conte foi para Londres. Apenas Jamie Vardy continua na equipe, mas a relação lá é especial. Wirtz há muito tempo superou Bayern e deve ser promovido para se desenvolver seu talento. Na Alemanha, tem uma peculiaridade que os jogadores de futebol locais adoram mudar de campeonato. A Bavaria frequentemente aproveita esta característica, recolhendo os descartes do torneio, assim como outros clubes. Mas a conversa será justamente sobre os Munique. Não é surpresa que a Bavária esteja interessada em Wirtz, mas a possibilidade de Florian se mudar para Munique após a vitória sobre o Bayern é um pouco preocupante. Esse é um tipo de transferência com um toque de traição. De acordo com notícias locais, a Bavária começou a sondar o terreno para essa transferência. Não é garantido que Wirtz vá para a Allianz Arena. Há uma série de pretendentes. Ele pode acabar em qualquer um deles, mas não podemos descartar essa possibilidade. Segundo a fonte, Wirtz não considera a Bavária como um projeto para toda a sua carreira. Ele pode usar a transferência para Munique apenas como um trampolim para uma possível mudança para uma liga superior. Mas essa proposta gera a pergunta: por que fazer uma transferência traiçoeira para a Bavária em relação ao Bayern, se você pode ir diretamente de Leverkusen para outro grande europeu? Não sou contra a Baviera, só não quero ver Wirtz na empresa após ele ter ajudado no sucesso do Bayern. Ao mesmo tempo, para a Alemanha, as transições para o status de adversário principal não são raras. Marcus Rashford não desiste de se mudar para Barcelona. Na última janela de transferências de inverno, ele foi fortemente ligado a uma mudança para a capital catalã. Foi uma boa escolha do Barcelona para reforçar o potencial do time. O Manchester United não exigiu pagamento pelo empréstimo, só era preciso cobrir seu salário semestral. No entanto, isso trouxe problemas. Apesar do retorno à regra de 1 para 1, o Barcelona ainda está passando dos limites salariais. E o investimento de Rashford foi desproporcional à sua possível contribuição para os resultados do time. Resumindo, eles esqueceram sobre a transferência de Napadayusheg e ele acabou no Aston Villa. Fontes britânicas afirmam que Rashford quer aproveitar o aluguel em Birmingham para se mostrar e despertar o interesse do Barcelona novamente. Marcos acredita que se recuperasse sua forma no Aston Villa e voltasse a marcar gols, o Barcelona renovaria o interesse nele, especialmente considerando seu preço de transferência estabelecido.
Isso é um grande incentivo para ele e uma boa notícia para o Aston Villa. Agora ele só precisa começar a jogar e marcar, disse The Sun, uma fonte familiarizada com a situação. A última frase deu a entender que marcar gols é a coisa mais fácil do futebol. Basta ficar de pé, esticar o pé e a bola faz o resto voando para o gol. Por mais que seja, a fonte não estava errada ao dizer que essa é uma boa notícia para o Aston Villa. Seguindo essa lógica, seu elenco terá um jogador de futebol barato, motivado e com alto potencial por pelo menos meio ano. No entanto, ainda tenho dúvidas se no final das contas, Rashford deseja adquirir o Barça. Robert Lewandowski, é claro, não é culpa. A cada ano, não está ficando melhor. No entanto, os catalães já têm substitutos para o winger, por exemplo, Ferran Torres. Eu teria rido dessa informação alguns meses atrás, mas recentemente o espanhol vem mostrando resultados ao nível do próprio Lewandowski. Quem sabe, talvez Hansi Flick possa fazer outro milagre e transformar Ferran em um avançado decisivo. A partida Manchester United x Tottenham deveria ter sido um belo espetáculo. Foram apontadas duas razões para isso. Primeiro, foi um jogo com a bola alta e o time de Engin Postagolo não teme atacar e permite muito aos rivais. Em segundo lugar, os times oponentes tinham muitos jogadores excelentes em lazarete. São dois principais defensores do MU, Manuel Gart e Kobbie Mainoo, e dois do Tottenham, Mickey van den Ven e Christian Romero. A situação com lesões nos dois clubes é grave, mas a falta desses atletas facilitou o trabalho dos atacantes do time. No entanto, a filosofia de jogo de Ruben Morima é tão rigorosa e focada na disciplina que mata toda a alegria de assistir a uma partida de sua equipe. Os jogadores dele avançam lentamente como um monólito e repetem o movimento ao recuar para a defesa. Não há movimentos dinâmicos. Tudo é tão estéril que só resta ter simpatia pelos torcedores do MU. Ao mesmo tempo, quero sinceramente parabenizar o amado Antony, que foi praticar no Betis, acontece, fugiu do pântano que agora é a equipe de Morima. Nos 3 jogos antes de enfrentar o Real Zaragoza, o brasileiro fez 2 gols e foi eleito o melhor jogador em todas as partidas. Você imaginaria isso quando o Antony atuava no Manchester United? Claro que não. Afinal, o Diabo Vermelho é uma equipe que não permite muito no ataque e não dá ao adversário oportunidade de criar. Até agora, só o primeiro está dando certo. Todavia, ainda creio que Ruben Amorim transformará o MU em um projeto vitorioso. Ao menos ele conseguirá levar o time de volta à época de Solskjaer. Esta é a minha opinião. Mas há um risco de que ela não será tão brilhante quanto o Sporting. Será uma versão diminuída do Chelsea e MU nos tempos de José Mourinho. Não mencionei Antony e seu sucesso no Betis por acaso. Mesmo sem interessados, os próprios bávaros o observavam. No verão, como já foi muitas vezes discutido, Leroy Sane e Kingsley Coman podem sair de Munique. Consequentemente, surge um vazio no flanco do ataque e a direção do clube considera Antony um ótimo candidato para reforçar o elenco. O Manchester United estaria disposto a negociar o brasileiro por apenas 50 milhões e o Bayern de Munique, segundo informações, aceitaria a transferência. Eu entendo que essa notícia parecia impossível um mês atrás. Mas aqui está outra prova da mutabilidade do mundo do futebol. No último fim de semana, houve uma reviravolta inesperada no caso de Mohamed Salah. Desde o início da temporada, especula-se que o egípcio encerraria em breve sua carreira no Liverpool. Ele foi muito tentado pela perspectiva de assinar o último grande contrato oferecido pelos clubes da Arábia Saudita. Mas algo imprevisível começou a acontecer. O comissário local de futebol anunciou suspeita de que Salah estava em negociações desonestas. Agora você entenderá o que quero dizer ao ouvir suas palavras. Parece que dessa vez estamos sendo usados nas negociações do contrato. Queremos Salah não é segredo, mas há cada vez menos sinais de que ele considera seriamente uma transferência. Liverpool está em ascensão e jogando no mesmo nível de 5 anos atrás, afirmou o chefe da Liga Saudita da Arábia. Você deveria ter sentido o aroma de esperança que surgiu repentinamente, e um homem tão grande não vai apenas se apegar à futura estrela de sua liga. E então surgiram os mesmos insights, que se baseavam nas palavras do representante do futebol saudita. Uma das fontes informou ontem que Salah reconsiderou e está se preparando para assinar um novo acordo com o Liverpool. O desempenho da equipe, liderada por Arne Slot, fez o egípcio reconsiderar. Conta-se que durante a temporada ele reforçou sua fé no futuro sucesso do clube e agora deseja permanecer por mais tempo. E quanto às declarações de que essa seria sua última temporada e o contrato de 3 anos que ele está ansioso para assinar? Até o momento, a fonte não respondeu a todas as perguntas. Mas posso dizer que o egípcio sempre deixou espaço para manobras com suas palavras, falando alto, mas frases categóricas. Sempre houve, talvez, provavelmente, e similares. Claro, as informações sobre sua extensão ainda precisam ser confirmadas por fontes mais confiáveis. Mas isso já dá alguma esperança de que Salah continuará sua carreira europeia, em vez de ir para algum lugar distante do principal palco do futebol.
Carlo Ancelotti pode deixar o Real Madrid em breve, o treinador italiano pode não ficar muito tempo no comando do time madrilenho, mas alguns fatores precisam se alinhar para isso acontecer. O Real Madrid segue na briga pelos principais títulos da temporada, La Liga, Champions League e Copa do Rei, mantendo vivas as chances de conquista. A equipe já está na semifinal da Copa, liderando o campeonato e avançando na Liga dos Campeões. Porém, nem tudo é tão simples na Europa. A vitória de 3-2 no campo do Manchester City é um ótimo resultado, mas não suficiente para se sentir seguro. Se os montanhistas entrarem no jogo de volta com o mesmo vigor que tinham contra o Real, eles podem enfrentar sérios problemas. Afinal, os novatos da equipe já se destacaram, e Guardiola fará rotações considerando as novas informações. Embora todos saibamos que este torneio é a poesia dos madridistas, que sabem como arranjar vitórias como ninguém, contudo, mesmo os bons desempenhos não ocultam os problemas evidenciados na semana passada. Slivokshny não está em sua melhor forma devido a lesões que enfraqueceram a defesa, mas parte da responsabilidade é de Ancelotti. Ele nem sempre usa os recursos com precisão, e nem sempre consegue reverter a situação quando as coisas não vão bem. Há uma sensação de que ele não tem um plano de backup, e toda a tática se resume a confiar nas ações individuais dos jogadores do ataque. Claro, podemos lembrar do comeback contra o City como um contra-argumento, mas sejamos honestos, os ingleses perderam a concentração nos minutos finais, e pagaram caro por isso. Não é a primeira vez na temporada que o time de Guardiola perde o controle do jogo. Apesar disso, a questão principal continua. Se o Real não vencer a Champions League ou o campeonato, é improvável que Ancelotti permaneça no cargo, uma decisão já discutida pela diretoria. Talvez com razão. O time precisa de um técnico com uma abordagem moderna, e não estou insinuando ninguém específico. Com tal potencial ofensivo, o Real deveria estar destruindo seus adversários, não reclamando da arbitragem contra times da metade da tabela. Além disso, a diretoria está se preparando para a possível saída de Vinícius Júnior, planejando adquirir Victor de Kraris em seu lugar. Compreenda que isso não será uma substituição direta do brasileiro na ala esquerda, apenas uma pequena rotação. O atacante sueco será centroavante, enquanto Kylian Mbappé voltará à sua posição de preferência na ala. Paul Pogba destruiu o Manchester United com um único golpe. O meio-campista francês, que agora é um agente livre, passou por seu antigo clube sem muita diplomacia, criticando-o brutalmente por lidar com Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nunca foi um problema, vocês têm o melhor atacante da história. Ele não pode ser um problema, disse o francês. Uma frase simples, porém devastadora para o United. Porque agora, olhando para a situação atual deles, fica claro que o verdadeiro problema nunca foi Ronaldo. O clube, que se livrou tão facilmente do português após um conflito público, continua a decair. De fato, restam pouquíssimos dias na tabela do torneio APL. Se alguém poderia considerar a saída de Ronaldo um passo lógico, agora esse argumento está se desmoronando aos olhos de todos. Após sua demissão, os resultados do time não só não melhoraram, eles alcançaram um nível catastrófico. Esta temporada já está sendo chamada de a pior na história do United na Premier League, e o 15º lugar deste clube nunca foi tão ruim. Agora Pogba deixará uma grande mancha na discussão. O próprio clube se destrói, não entendendo o valor dos grandes jogadores, tornando a situação ainda mais irônica. Rumores de um possível retorno do próprio Pogba ao Manchester United após o término de sua desqualificação. Mas com tais declarações, dificilmente ele quer vestir a camisa vermelha de novo. Esta é provavelmente mais uma insinuação de que o United deixou de ser um clube que respeita a grandeza. Pogba, aparentemente, já decidiu onde continuará sua carreira, e certamente não será em Manchester. Como previsto, o francês deve se transferir para o Charlotte, nos Estados Unidos da América, mas as negociações ainda não estão concluídas. Mas é lá que ele será mais necessário, após passar tanto tempo sem jogar futebol. Lionel Messi encerrou sua carreira no futebol e agora está curtindo tranquilamente em Miami, rodeado de amigos. Talvez ele dê uma passada em Barcelona por alguns meses para encerrar sua carreira no clube de sua vida de uma maneira bonita. Por enquanto, a probabilidade de que isso aconteça é considerada baixa. Enquanto isso, Messi pode experimentar um novo desafio. Por exemplo, subir ao ringue contra um blogueiro. Isso é uma tendência agora. Recentemente, Mike Tyson, de 60 anos, lutou contra o blogueiro Jake Paul. Sofreu alguns rounds, ganhou seus dezenas de milhões de dólares e continuou a viver sua vida alegre. O que impede Messi de entrar no ringue contra o irmão de Jake, Logan Paul? O americano desafiou-o para um confronto no ringue devido a uma discussão sobre a marca de bebidas esportivas. Para contextualizar, Messi lançou recentemente a sua bebida MAS Plus, que esteticamente se assemelha à marca Prime de Logan Paul. Então começou a bagunça judicial. Em suma, o blogueiro decidiu resolver a questão com uma luta no ringue.
Cara, você nos plagiou, todos viram isso. E então fomos processados. Isso é injusto, então entramos com uma ação. Estou considerando desistir do processo por violação de marca registrada. Se em 2025 houver uma luta entre Logan Paul e Lionel Messi, nos encontraremos no ringue, disse Paul no vídeo. Eu assistiria a esta luta com prazer, só para rir, considerando a diferença de habilidades entre o jogador do Inter Miami e o blogueiro. Para quem não conhece Logan Paul, é um cara com 2 metros de altura e pesa 100 quilogramas. Consegue imaginar a cena quando Messi recebe a oferta para a luta? Um armário de 2 metros de altura? Ele vai lutar contra um homem que na infância faltava hormônio de crescimento e que no mundo do futebol era chamado de pulga, e alguns o chamam de gnomo. Messi não respondeu à oferta do blogueiro, mas eu realmente queria que o argentino aceitasse a luta. E por hoje é tudo. Obrigado pela visualização e pela inscrição no canal, amigos. Por favor, apoiem o vídeo com um like. Não sei se você notou ou não, mas não temos nenhum tipo de publicidade há mais de 6 meses. Só estamos aqui graças ao seu apoio. Portanto, se você quiser ver nossos vídeos todos os dias, por favor, deixe seu like. E meu nome é KirillCast. E essa foi a sua dose diária de futebol. Mundo à sua casa e Johannes amigos.